Amém. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. É uma alegria, mais uma vez, podermos estar aqui juntos, né? Dando sequência a esse precioso e maravilhoso curso de discipulado, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Amém. Nós vamos estar iniciando com uma oração, logo em seguida estaremos passando para o pastor Wagner, que estará dando prosseguimento. Amado e bendito Deus, soberano Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esta manhã. Esta manhã, meu Deus, de domingo, ó Deus, uma manhã que amanheceu nublada e chuvosa, ó Deus, mas que já estamos aqui, Senhor. Já estamos aqui, meu Deus, diante do teu altar, já estamos aqui na tua casa. Na verdade, nós somos tua casa, nós somos a igreja, mas a igreja agora, ó Deus, reunida, ó Deus, formando, meu Deus, ó Deus, o grande templo do Senhor. Ó Deus, pois a tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos, mas o Senhor habita em algo que o Senhor próprio restaurou e construiu, que somos cada um de nós. Ó Deus, nós somos tua morada, nós somos teu templo, Senhor. E por isso te rendemos graça, e que o teu Espírito, meu Deus, nessa manhã, possa nos guiar, nos trazendo, ó Deus, a luz, as Escrituras, para que possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, que todos digam amém. Pastor Wagner. Amém. Por sentar, amados irmãos, nós vamos dar início aqui, dar continuidade, né, ao nosso trabalho aqui. Os bancos que tocam a apostila aí, é a página 41. Na verdade, a gente vai fazer um breve resumo, né? Porque, como eu falei para o pastor Civílio, no domingo que nós tivemos aqui, nós praticamente falamos quase tudo, né, sobre esse assunto, né? E nós vamos hoje falar dar sequência a esse trabalho, que é um estudo que tem nos dado aí uma diretriz, né, diante daquilo que o Senhor tem nos falado. Vamos lá? Página 41. Os irmãos que têm a apostila aí, vamos lá? Hoje vamos falar sobre quais as características de uma igreja baseada em estruturas e programas. Hoje a gente vai falar sobre aquilo que nós já introduzimos aí na semana. Não falar semana passada, 15 dias atrás, né? Não é mais de falar semana passada, é 15 dias atrás. Amém? Acharam aí? Então vamos lá. Olá, em primeiro lugar, uma igreja baseada unicamente em estrutura em seus programas tem no templo não as pessoas no seu centro de gravidade. É aqui que nós falamos e mencionamos aqui sobre a questão do templo. As pessoas quererem ou achar que o templo ele é a razão de tudo. E infelizmente isso tem trazido alguns probleminhas na questão de evangelismo. A igreja hoje não evangeliza como evangelizava antigamente. Por quê? Porque ela fica presa justamente a templo. E isso não é o que Jesus nos deu, né? Já falamos que a igreja, ela no grego é eclésia. O que é eclésia? Os que são chamados para fora. Então, quando se fala igreja, a gente já entende que não é para ficarmos em quatro paredes, né? A igreja se entende que é para funcionar lá fora. Na verdade, a igreja verdadeira, a igreja mesmo, ela funciona lá fora. Se nós formos observar a igreja primitiva, a gente vai observar que eles trabalhavam lá fora. O templo era para quê então? Para a única coisa, para a oração, para estudo, para se encher mais da palavra, né? Se encher mais do conhecimento, se preparar espiritualmente. Agora, o evangelismo, o trabalho mesmo da igreja é lá fora. Então, em primeiro lugar, isso. Aqui diz o seguinte: por mais que não reconheçamos, a nossa tradição está mais apegada à catedral do que imaginamos.
Todos concordamos que a igreja não é um prédio onde se reúne. Mas, sinceramente, qual é a primeira ideia que nos vem à mente quando pensamos em igreja? Quando alguém fala assim, eu sou da igreja, a primeira ideia que é da igreja? Já pergunta o quê? Qual é a sua denominação? A primeira ideia, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é essa, que faz para a gente é essa. Eu sou da igreja. Alguém vai perguntar, qual é a sua denominação? Você é de que igreja? Então, é esse o conceito errado que nós passamos para a pessoa lá fora. O conceito de dizer que a igreja é um prédio. E, na verdade, a igreja somos nós. A igreja, ela tem que estar em todos os lugares. Vamos lá. Outro parágrafo diz o seguinte: querendo ou não, a figura do templo é muito mais forte em nossa ideia do que é ser igreja. Tanto que, ao pensarmos em plantar uma nova igreja, nossas preocupações logo se voltam para quando e como compraremos o terreno e construiremos um prédio de culto e para cultos. Então já entende que, vou montar uma igreja lá no Ceará, certo? O que a pessoa tem em mente? Vamos comprar um lote, né? E já vão construir o templo. Gente, na verdade, igreja não é isso. Os discípulos nunca se preocuparam com o templo, com determinados lugares para poder se reunir. O que eles faziam? Iam de casa em casa. O meu conceito de igreja geralmente sempre é esse. Por exemplo, nós temos um projeto de fazer evangelizar alguém. A gente vai no quê? Na casa de alguém. Faz um trabalho na casa de alguém. Como estamos fazendo na Chaperó, né? Estamos fazendo um trabalho na Chaperó, na casa da irmã lá. Ela abriu as portas e nós estamos fazendo um trabalho. De 15 dias, quarta-feira, estamos lá na casa ensinando a palavra de Deus. Ensinando a palavra de Deus. Lá a gente não faz um louvor para poder descontrair um pouquinho no início, né? Vai ficar mais light, pessoal. Aí depois canta uns 2 ou 3 canções e depois todo é falando sobre a palavra de Deus. E vimos que o trabalho, por conta disso, tem começado a fruir. Que incrível que pareça. Por mais que as pessoas digam que o pessoal não está muito fim de ouvir Bíblia, mas lá dentro deles mesmo estão fim de ouvir Bíblia. E lá não tem igreja. Lá nós não denominamos igreja. Lá não diz, olha, estamos na Chaperó, na dominação tal. Não. Lá nós estamos cultuando o Senhor, evangelizando e ensinando a palavra de Deus. Para ter uma ideia, né, fizemos um trabalho e na quinta-feira uma pessoa me ligou e falou que recebeu um milagre naquele lugar lá, né? Coisa que ela não fazia há muito tempo e ela agora Deus renovou a ela, né? E vimos que tudo produzido por ensinamento bíblico. Esse negócio de inventar culto, de fazer isso, fazer aquilo, porque quando se cria um templo ou quando se pensa no templo, já pensa em tudo. Infelizmente, alguns, não vou dizer que sejam todos, alguns pensam até mesmo, será que eu vou ter alguns ganhos lá? É assim, bicho Celso? Vou ter alguns ganhos lá, olha, vai entrar alguns dízimos, já pensa logo no dízimo. Não que isso seja errado, é certo, a igreja tem que dizimar mesmo, para ajudar o andamento do reino de Deus. Mas essa não pode, nunca deve ser a prioridade quando formos criarmos ou querermos evangelizarmos. E assim que a igreja primitiva trabalhava, e assim que devemos fazer ainda hoje. Eu conheço igreja, ministérios, que construíram o templo, mas estão fechados até hoje. Com a ideia de fazer uma igreja, ou de abrir uma congregação. Fizeram o templo. Água. Tá, meu irmão. Não, vamos buscar lá, obrigado. Com a ideia de fazer. E hoje estão fechados, por quê? Porque em vez de eles se preocuparem em fazer um trabalho com pessoas, eles fazem um trabalho com prédio. E a consequência qual é? Não tem obreiro para colocar lá, não tem ninguém para poder dirigir aquela igreja, até mesmo a própria matriz deles está pendente de obreiro e não se preocupa com isso. Quando criamos esse momento nosso aqui de ensinamento,
Eu tenho certeza que a ideia do pastor Servilho qual é? É ampliar o reino. E só se pode ampliar o reino tendo pessoas para trabalhar. O que Jesus disse? Rogarei ao Pai para que mande obreiros para a seara, porque o campo é grande. Infelizmente, são poucos os que querem trabalhar. Mas isso não significa que a gente vai cruzar as mãos e ficar pedindo como é que vai ser isso, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Não, é trabalhar, porque com as mínimas coisas que nós fazemos hoje em favor do reino, Deus ele vai multiplicar mais tarde, e Deus sempre vai olhar para a intenção dessa forma. Qual é a nossa intenção em criarmos uma igreja? Eu tenho uma irmã lá em Itaguaí, que nós tínhamos criado uma filial, e acabou que eu saí, aí deixei lá, ela foi, desligou. Irmãos, tem 4 anos de igreja, ou mais um pouquinho. É os mesmos que iniciaram e os mesmos que estão até hoje. Eu fico pensando, como pode pensar que isso é crescimento? Nós não podemos acomodar. Eu me lembro que quando nós criamos o ministério lá em Itaguaí, só tinha a base de uns, no máximo 10, no máximo 12, 13 pessoas. E ficava naquela coisa, aquele culto, sabe? 13 pessoas, falando para 13 pessoas, todo domingo, todas as quartas-feiras, bicho Celso. Aí eu dobrei o joelho, não vai ficar assim não. Senhor, chegou a hora de nós, o Senhor confirmar as obras das nossas mãos. Aí, orei, aí na semana que estávamos orando, Deus foi lá e abençoou, né, num culto lá, falando que Deus prometeu que Deus iria fazer aquilo. Uma semana depois disso tudo, eu sentado, né, pensando, vai vir os 13 de novo, né? Vai vir os 15 de novo. De repente, irmãos, entrou dentro da igreja, o irmão lá estava na porta, contou mais de 60 pessoas. E de lá para cá, nunca mais a igreja teve sua queda mais. Saiu, entrou, mas sempre se manteve naquele padrão de crescimento, de evolução. Então é isso que temos que pensar, né? Quando a gente vai lá fora, com as vizinhanças, com os amigos, a gente tem que pensar nisso. Por exemplo, essa semana mesmo, o jovem estava lá, falou, pastor, Wagner, lá eu não chamo de pastor não, Wagner, rapaz, eu vi sua live lá do estudo da palavra lá no Facebook. É porque é bom de colocar esse negócio assim, né? Pensa que não, mas funciona. Olha, eu gostei, meu amigo, quando você precisar, eu estou à sua disposição. Não, vou fazer porque a minha sogra passou por um processo lá e precisa disso, não, pode falar com ela, no dia que ela marcar, estamos fazendo um culto na casa dela. É assim que começa a gente tomar acesso às pessoas. Alguém chegou para você, fez alguma coisinha, fez algum questionamento, ou fez ou algum lamento, aproveita. Será que a gente pode fazer um culto na sua casa? Mas como é que faz? Não, é só chegar lá, falar com os pastores da igreja, com certeza vamos marcar aqui e vamos fazer esse culto aqui. Ponto. Ali começa, né? Mais uma igreja nascendo. Estão me entendendo como é que funciona a igreja? Vamos lá, página 42. Parece que está criança, né? Bebe, fica tomando água na blusa. Página 42. Precisamos resgatar o conceito de que a igreja somos nós, não como uma simples repetição, mas como uma verdade profunda de que se expresse de forma prática em nossa vida. Talvez você esteja pensando agora, eu já sei disso. Como podemos mudar de assunto? Por bondade, não se apresse a dizer, eu já sei. Se a sua ideia de adoração é a música que você canta no templo de domingo. Se o seu conceito de evangelismo é o trabalho de um grupo de irmãos eleitos para um ministério específico. Terceiro,
Para você, comunhão é um momento de abraços durante o período de cânticos. 4. Sua noção de discipulado é uma classe de novos convertidos no domingo de manhã, dirigido pelo pastor. 5. O seu chamado para o serviço cristão está condicionado à nomeação para algum cargo. 6. A plantação de igreja significa aluguel ou compra de salões, como já falamos, né? E por fim, tudo que você já experimentou sobre o que é ser igreja até hoje se limitou ao ambiente do templo. Então esses conceitos aqui precisam ser avaliados, porque muitos que você vai perguntar o que é ser igreja, ele vai falar isso aqui: eu já sei disso, eu sei que igreja é isso, mas a atitude deles, a conduta deles são isso aqui. Eles acham que igreja é chegar na igreja, cantar e acabou. Ouvir uma palavra coisa, irmãos, porque é uma coisa que eu não gosto. Irmãos, se alguém fez isso aqui, me perdoa que eu vou falar aqui agora, mas eu não gosto disso. Um dia chegar na igreja lá, eu preguei na igreja, alguém chegou num culto seguinte: pastor, vem cá, rapaz, que mensagem! Eu falei assim: misericórdia, Senhor, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Irmãos, é uma coisa que eu não gosto, é pessoas ouvirem uma palavra e falar assim: pô, a mensagem foi bacana, muito boa. Não é isso que nós, pastores, queremos ouvir. Todo pastor, uma coisa que o pastor mesmo não quer ouvir é isso. O que o pastor quer ouvir é o que aconteceu na Chapecó, quarta-feira passada. Olha, eu estava assim, eu estava assado, não conseguia isso, não conseguia aquilo. Depois de quarta-feira, né, a minha vida mudou. Eu estou conseguindo dormir, eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo isso, eu estou conseguindo aquilo. A minha vida mudou. É isso que todo pastor quer ouvir quando ele prega a palavra. Agora, tem alguns que gostam de encher ego, né? Uma mensagem muito bonita, olha, que palavras bonitas. Ainda ouve isso, né, meu querido? O que mais dói é isso, quando você ouve alguém falar que palavras bonitas que o senhor falou, né? Irmãos, aquilo entra no meu coração, sabe, roendo. Aí eu falo assim: sangue de Jesus tem poder na minha vida, Senhor, me guarda. Que o Senhor me perdoa, mas não dá para ouvir isso, não. Aí quando o irmão falou isso comigo, eu disse: irmão, toda a glória seja dada ao Senhor. Foi Deus que falou, não fui eu. Tá bom? Aí eu fui, acabou o assunto também. Não tem que alimentar mais assunto, não. Mas, infelizmente, assim acontece. A pregação não é para poder trazer palavras bonitas. A pregação que se faz, que nós fazemos, como nós estamos aqui ensinando, é para que as pessoas, elas evoluem espiritualmente, né? Então, eu sei que os irmãos não fazem isso, mas se alguém fizer, chama atenção. Você não fala isso não, os pastores não gostam dessa palavra, né? E tem que até o pastor Servílio, se falar para ele, vai ficar muito bravo. E olha que ele é forte, né, irmãos? O filho dele ainda é mais alto ainda, complicou o negócio, não dá para encarar mesmo, não. O Mateus agora tem que andar, quando falar que tem que usar o banquinho. Vamos lá, continuando aqui. Vamos para a página 43, só para a gente resumir aqui. Diz assim: se igreja são pessoas, a nossa vida cristã deve ser medida pela maneira com que desempenhamos essas prioridades. Entender o que essa igreja passa por assumirmos pessoalmente o nosso papel. Igreja é o somatório de seus membros. Logo, ela só cumprirá o seu propósito se cada membro fazer sua parte. Igrejas multiplicadoras são resultado de vidas. Olha só, a igreja só vai se multiplicar quando vidas se multiplicarem. Entendeu? Não vai entrar nessa que uma igreja é assim, a igreja é assada. Não, a igreja ela só funciona quando nós funcionamos. A igreja
Não é, já digo e repito, não é templo, igreja somos nós. E nós precisamos rever a cada dia isso. Se quer que as coisas se multipliquem, convide as pessoas a virem para a igreja, convide o seu parente para vir na igreja, convide o seu irmão para vir na igreja, convide o seu vizinho para vir na igreja. E esse já é um passo, né? Muitas pessoas dizem, mas eu não sei falar. Não precisa falar, é só convidar, né? Deixa que o pastor resolve o problema aqui, né? Deixa essa situação na mão do pastor, o pastor resolve. Faça o papel, chame eles. E no final do culto, faz questão. Não, você vai conhecer meu pastor agora. O pastor está aqui, é meu vizinho. O pastor vai entender, porque quando você fizer isso, o pastor vai entender a mensagem seguinte, né, pastor Silveira? Pai, mais uma para poder evangelizar, né? Então, ele está dizendo, quando me apresentou o vizinho, ele está dizendo assim, olha, pastor, evangeliza ele. Pastor, olha por ele. Aí o pastor vai entender, claro, a mensagem e vai começar, né, pegar o telefone. Qual é o seu número do telefone? Aí ele vai ligar. Ô, meu amado irmão, você veio visitar a igreja aqui, etc. É aquela história lá que nós contamos, lembra? Da igreja da Coreia? Né? Então é essa mesmo que funciona. Porém, o cenário atual é outro. Muitos crentes apenas transferem suas responsabilidades a termos de fazer discípulos para o coletivo ou para a liderança. Fazem tudo, menos cumprir sua missão. Alguns até mesmo intencionados. No que diz respeito à cultura centralizada no templo, são até considerados bons crentes. Por exemplo, acha que só vir à escola dominical já é o bastante. Participar de algumas atividades da igreja, muitos pensam que já é o bastante. Ser fiel às doutrinas e zelar por aquilo que o pastor ele ensina na igreja, já acham que isso já é bastante. Ser dizimista, já acha que isso já é o bastante. Eu sou dizimista, tudo bem, parabéns por isso. E já acha que isso é bastante. Não dá trabalho ao pastor, é aqueles crentes que não dá trabalho ao pastor. Já acha que já é um bom membro. Gente, isso não é o bastante. Existe muito mais além do que isso. Você pode ser isso tudo aqui e ser aquela pessoa que evangeliza, que convida, se for o caso, vá lá e faz um trabalho de discipulado na casa deles. Mas como fazer? Não tem problema. Pergunta o pastor de vocês. Como fazer, pastor, um discipulado lá? Eu sei que o senhor não tem tempo, porque a gente, na verdade, quer colocar tudo nas costas do pastor, né? Mas não é assim que funciona a igreja. O que os apóstolos ensinaram para a gente no capítulo 6? Essas questões de visitas, elas não são exclusivas do pastor. É claro que o pastor, às vezes em quando, precisa, né, dar uma visitadinha só para poder mostrar que ele está de olho. Mas é mais para ele estar de olho do que simplesmente para visitar, né? Então, quem faz esse trabalho exterior, de casa em casa, é os membros da igreja, são os diáconos. Os diáconos, não precisa ser diácono, na verdade, também para fazer esse trabalho. Pode ser qualquer um de nós que é membro da igreja, fazer visita, ir lá, visitar, deu certo, e agora precisa de um tchan a mais, de uma palavra a mais, precisa de um conhecimento a mais a passar para eles, aí sim, aí convoca, ou você pede uma orientação ao seu pastor como fazer isso, ou você vê alguém para te auxiliar nisso, mas que não pode perder tempo. Eu, daqui, a minha esposa aqui de prova, eu não perco tempo, meu irmão. Se me chamar, eu entro de sola, meu irmão. O diabo que se cuide. Não tem remédio para ele. Eu só quero, por exemplo, tô lá, alguém falou assim, olha, precisa de uma visita. Na mesma hora, já adiciona a patroa, vamos lá, vamos fazer visita. Alguém está precisando de alguma coisa? É automático. Irmãos, uma coisa que eu vou sugerir a vocês, quando alguém ligar para vocês, ou você souber que alguém está passando por algum probleminha, seja o que for, vai lá automaticamente. A Bíblia fala bem claro para a gente. Eu falei isso em umas lições anteriores nossas aqui no início. Jesus disse, aquele que o Pai traz a mim,
Aquele que o Pai traz até a mim, eu de maneira nenhuma eu lançarei fora. Deus, lembra, Deus sempre está levando pessoas perto de você. Seja lá no salão, seja lá na portaria, né, pastor Severo? A gente trabalha fazendo missão, né? Na verdade, né? Seja isso, seja onde for, seja no banco, na fila do banco, está ali, e começa alguém a reclamar, aí você começa a dizer, mas assim mesmo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, aí pronto, o negócio já pegou. Aí você já começa a falar de Jesus para a pessoa se encanta com você. Aonde é a sua igreja? Olha, onde você mora? Vamos visitar você lá. E assim é automático, é assim que funciona, que deve funcionar. Quem encher essa igreja aqui, fazer que o pastor Servílio, o bicho Celso, comece a criar dor de cabeça para eles, para aumentar isso aqui, começa cada um de vocês ter essa observação e fazer essas aplicações. Vocês vão ver que o pastor Servílio vai ter problemas sérios aqui. E vai chegar na cabeça dele, se agora não tem jeito. Agora vai ter que aumentar a parede ou comprar o terreno, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês fizerem isso, vocês vão dar dor de cabeça para ele. E é um tipo de dor de cabeça que todo pastor quer ter. Todo pastor quer ter essa dor de cabeça, né, Bill Celso? Quer esquentar a cabeça com o templo. Por quê? O trabalho dele aqui é esse. O nosso trabalho de pastor sempre vai ser esse, em auxiliar. Vamos lá? Eu não posso demorar muito, não, que a hora já está chegando já, irmãos. Deixa eu dar uma puladinha bem grande aqui, irmãos. Bem tipo João do Pulo. Porque, na verdade, queridos, na aula passada, nós praticamente falamos tudo isso aqui, né? Estamos apenas recapitulando, né, irmãos? Você lembra disso, né? A gente está só recapitulando e só dando um tchan aqui para aqueles que talvez não tenham essa participação. Vamos lá, página 47. Ou melhor, 46, né? Vamos ler o título aqui primeiro. Bem abaixo aqui está um título aí em negrito. Para isso aconteça, o líder não pode ser monopolizador dos dons, mas liberador dos dons, dos ministérios dos irmãos. O que significa para a gente? Nós falamos aqui, os irmãos vão lembrar, que o líder ele é um administrador de dons. Além de ser pastor, cuidador de vidas, auxiliador de vidas, e abençoar vidas, ele é também administrador de dons. É ele que vai chegar aqui e vai dizer assim, você, aquela irmã ali é boa de oração. A irmã fulana vai ser a dirigente da consagração da igreja, porque é mulher de oração. Você canta bem, né? Então não vai fazer parte do louvor da igreja aqui. Ele que vai fazer essas coisas. Ele que vai criar o diaconato da igreja, ele que vai criar o presbitério da igreja, ele que vai criar as suas próprias lideranças da igreja. Agora, é claro, precisamos estar sempre alerta e precisos, para que quando ele chegar para você e falar, vem cá, vamos conversar, aceite a proposta, porque ele está ajudando você a crescer espiritualmente. Eu vejo que alguns aqui tem acontecido isso, fico feliz por isso. Vidas estão crescendo, cada dia mais está vendo desenvolvendo, né, meus irmãos? Por quê? Porque vocês estão aceitando a proposta dele. E se você não aceitar a proposta dele, acredite que Deus está intermédio do seu líder, fazendo você crescer. Aceite ele, aceite as propostas, né? Você fala assim, olha, eu falei com a minha esposa, ela falou assim, a igreja está fechada. Assim, não, aquela igreja lá não fecha, não. Eu vou chegar lá, a igreja está aberta. Ele está bem de homem lá, está bem de mulher lá, meu irmão. Você viu, eu te parabéns. Aí quando eu cheguei aqui, só, viu? Portão aberto. Eu te falei para você? Não foi, filho? Eu te falei? Falei? É isso aí, ó. Isso já é um início
quer dizer que a igreja ela está desenvolvendo, né? Duro é você chegar na igreja, um pastor chegar na igreja e ver a igreja fechada, trancada. Já passou, já aconteceu isso várias vezes comigo, meus irmãos, isso deixa a gente muito triste. Esses dias, até mesmo lá aconteceu isso, né? O pastor Wesley chegou na igreja lá, a igreja está fechada lá, foi, irmão? É. E a irmã dando escola americana na praça, porque a igreja não estava fechada. Cadê os pessoal que achavam da igreja? Né? A gente não aproveita a legalidade ou o que o pastor está nos dando de responsabilidade para poder fazer a obra. Às vezes, um simples de abrir igreja já mostra que essa pessoa, o pastor pode contar com ela, né? É triste quando essa pessoa que abre igreja, que sempre estava na igreja, o pastor tem que enviá-lo para algum lugar e antes de enviar tem que pensar, tem que colocar alguém no lugar dele, né? Não é assim? É outra dor de cabeça, né? Porque você substituir alguém que sempre está ao seu lado para poder enviar para outra igreja e que também é uma pessoa que também vai fruir também lá. E tem detalhe, a pessoa a qual serve o pastor aqui na igreja, ele será um grande pastor mais tarde. É assim que funcionam as coisas. Você quer ser um grande pastor? Você quer ser uma grande pastora, uma grande mulher, um grande homem de Deus? Então precisa você atender às orientações do seu pastor. Vamos lá. Página 47 agora, para terminar aqui. Embora quem distribua os dons na igreja seja o Espírito Santo, responsabilidade de promover o desenvolvimento deles é do pastor e da liderança. Já ouvi pessoas dizerem o seguinte, deixa eu explicar isso aqui, que isso aqui é muito importante, amados. Não é porque alguém disse para você numa revelação, né, que você tem o dom de pregar, que você tem um dom disso, o dom daquilo, que o pastor seja obrigado a colocar você imediatamente nesse cargo. Por favor, tudo tem o seu tempo. Lembra de Davi? Davi é ungido rei de Israel, lá na casa do seu pai. Passou-se o tempo. E Davi voltou, depois da unção, Davi que fez? Foi ser rei? Foi, irmãos? Voltou para os pastos. E voltou a pastorear as ovelhas do seu pai novamente, como antes acontecia. Não mudou nada a vida de Davi. Ele continuou matando os leões, continuou matando os ursos, continuou protegendo as ovelhas do seu pai, até que um dia Saul teve um probleminha espiritual. O diabo poderou-se dele, ele começou a ficar lá atormentado pelo capeta lá, e alguém falou, tem um jovenzinho aí, ele é igual o pastor Cerveiro, toca muito bem uma harpa. No caso aqui é teclado, né? Eu ainda vou prender esse negócio aí da vez só. Ah, é? Chama ele lá. Aí Davi pegou a sua harpa e o espírito que estava diabólico sobre Saul saía. Aí Saul fez o quê? Convidou ele. Olha como começam as coisas. Convidou ele para vir para o palácio. Davi pensou, eu tenho a chamada, não vou perder a oportunidade. Aí foi lá. Aí aconteceu outro incidente. Golias e os filisteus começaram a fazer as suas gazarras lá no povo de Israel. E aí Davi foi levar lanchinho para os seus irmãos, que eram soldados de Saul. Quando ele chega lá, todos já conhecemos a história, que ele começa a ver lá o episódio, Golias afrontando o povo de Israel, né? Aí Davi pensa, o que o rei vai fazer ou vai dar para quem vencer esse gigante aí? Aí começaram. Primeiro, a casa do seu pai será isenta de imposto. Davi pensou, bênção, vou abençoar a minha casa. Ó, que maravilha. A outra, qual é a outra?
vai casar com a filha do rei. Opa, já tenho uma chamada, né? Vou casar com a filha do rei, estarei perto para exercer a chamada. Esse é o caminho, pensou Davi. Esse é o caminho. Eu vou abençoar a minha vida, vou ficar perto do rei, porque é uma possibilidade de eu estar mais próximo, de alcançar aquilo que Deus me chamou. E, por outro lado, eu vou abençoar a minha família, porque eles nunca mais vão pagar imposto mais. E Davi foi, e venceu Golias. E aí, deu tudo certo, irmãos? Ficou tudo bem, né? Aí a coisa começou a piorar. Vou falar que agora vocês vão se assustar, mas eu tenho que falar, irmãos. Estamos aqui para falar a verdade, né, pastor Silveira? Eu não posso omitir nada, posso? Não posso omitir. E tem que deixar todo mundo ciente da situação. E aí, as coisas começaram a piorar. E sempre é assim que funciona, meu irmão. Você pensa o quê? Que você vai ser chamado por Deus e vai sentar na poltrona, botar o pezinho para cima e vai ficar assim: oh, glória a Deus, que maravilha, agora eu sou obreiro da casa de Deus, agora eu sou pastor, agora eu sou isso, agora sou... Não! Para Davi ser o que Deus falou que ele seria, não seria tão simples assim. Então o que acontece? Saul persegue Davi, a ponto de querer matá-lo. Nesse meio termo, me chama a atenção na vida de Davi, é que Davi, ele vai lá para aquelas pessoas sem idoneidade, sem, podemos dizer assim, me ajuda, gente, sem aparência, a gentalha da sociedade. Obrigado, já me deu um pouquinho. A gentalha da sociedade. O que ele fez? Ele discipulou essas pessoas todas e trouxe elas para si. Ele aglomerou, ele chamou, e ali estavam lá dentro 400 homens que não tinham nomes, que não eram conhecidos, e fez um grande exército para lutar, pastor. Não, olha a situação, olha como as coisas, olha como Deus trabalha, como alguém entende o chamado de Deus. Não era tempo ainda. Ele estava lá na caverna de Adulão, é isso mesmo? Aí o cara, Davi, está lá o rei, vulnerável, é só matar o rei. Davi pensou: se eu aceitar a proposta dele, eu estarei errando duas vezes. Primeira, que eu estarei afligindo uma lei de Deus. E a segunda, que eu estarei ensinando para ele que quando um rei vacilar, tem que matar. Não é? Então eu vou... Não, ninguém vai colocar a mão em Saul, não, tá? Eu proíbo alguém colocar a mão em Saul. Deixa o homem lá. Então ele ensinou esses princípios. Para poder te concluir isso aqui, lá no capítulo 1, me fala a memória, o capítulo 2 de 2 Samuel, fala que nós sabemos que Saul, ele se suicidou, né? Ele achou que não iria ser morto por um monte de inimigos. Então ele se mata. E aí chega um jovenzinho, todo feliz, pastor Silveira. Olha só. Eu queria falar uma audiência com o rei Davi. Com Davi, o rei. Davi, estou aqui. Olha, eu sou contigo. Eu fui lá e matei Saul. E achando que Davi ia ficar feliz porque Saul, entre aspas, era como inimigo de Davi, né? Toda. Aí, o que aconteceu, amados? Vem cá, Joabe. Pega esse jovem aqui e mata ele. Para mostrar que não se pode colocar a mão sobre o ungido de Deus. Mesmo Saul morto, Davi respeitava Saul, a tanto que foi procurar o seu filho aleijado para trazê-lo para a mesa do rei. Isso é entender o teu tempo. Tem pessoas que querem imediatamente, eu conheço pessoas que ultrapassam
à frente daquilo. Alguém, muitos anos atrás, eu chegava para mim, sabe, irmão? Você pastor, você canta, você prega, você abre a igreja. Assim, negativo. Eu vou arrumar ideia para o meu lado lá, né? Não, abrir a igreja não. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento. Então você quer que Deus abençoe a sua vida? Tem um chamado de Deus? Espera. Ao contrário, em vez de você reclamar, em vez de reclamar, ore a Deus, Senhor. Eu sei que eu não sei se é o seu tempo ou não, mas abra a visão. Mostre para o teu filho, pastor, o teu filho ali, Senhor, o teu ungido, aquele que é meu líder. Se é o tempo, Deus está lá fazendo a obra. Olha para ele. E se Deus não mostrou para ele? É porque Deus está fazendo como Davi, amadurecendo o seu coração, a sua vida cada dia mais. Ok? Tenho certeza, amados, que todos nós temos um chamado. Mas para a gente desenvolver esse chamado, é preciso obedecer, como diz lá em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo. Ok? Estamos finalizando hoje a lição 3. E semana que vem estaremos na lição 4. Está muito bom o negócio, hein? Então, os irmãos, fiquem ligados aí, que eu tenho certeza, tem muitas coisas para Deus falar conosco. Pastor Sevilho? Vamos agradecer. Tem sido bênção na vida dos irmãos, amém? Amém? Vai acrescentando o conhecimento, né? Crescer na graça e no conhecimento. Essa é a nossa missão em Cristo. Como é que você vai amar mais a Deus? Conhecendo mais de Deus, né? E tem sido assim de grande importância, pastor Wagner, para a gente. E quero aqui até acrescentar algo que nós precisamos, irmãos. O pastor Wesley esteve aqui falando sobre 2022, o ano de expansão, né? E nós precisamos expandir os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Está aqui o pastor Wagner, quem eu conheci há, sei lá, quantos anos? 8? Uns 8 anos, né? Aproximadamente. Há uns 8 anos atrás. E criamos aí esse laço. Hoje eu conheço a esposa dele, de vez em quando a gente sai, né? Depois de muito tempo, depois a gente sai para comer um açaí, alguma coisa assim parecida. E nós precisamos, irmãos, esse próximo ano, abraçar isso. Não, eu vou expandir. Vamos expandir os nossos relacionamentos.